tranquilo, né? As pessoas participam bastante normalmente. Tá? Aí as perguntas vão aparecer? Vão aparecer aqui nessa tela. Aqui. E vai aparecer o vídeo e as questões do lado. E aí a gente vai conversando. Conforme você vai apresentando, eu já vou anotando as principais dúvidas. E aí, no meio do slide, quando você terminar de explicar o mito, a gente fala e conversa sobre o tema. Tá. Pode ser assim? Pode ser. Ó, vai começar agora. Wi-Fi aqui? O sol já tá entrando. Aqui, ó, do ladinho. Uhum. Deixa eu ficar desse ladinho pra te apresentar. Oi, pessoal. Tudo bem? Pessoal aqui já entrando. Olha, aqui são as pessoas que estão entrando. Tá vendo? Tá. Então, além dessas pessoas... Pessoal, eu tô aqui conversando com a Inti, a doutora Inti, né? Explicando como funciona, né? Então, aqui no chat a gente tem a participação das pessoas que mandam mandam dúvidas e participam, né? Escrevem, mas também tem pessoas que não estão no chat, mas estão vendo a gente também, tá? Não é só... já começa a chegar dúvidas. Pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês, né? De manhã a gente já conversou, quem participou da reunião online de manhã. E hoje a gente tem uma convidada muito especial para a gente, né? A doutora Inti, que vem conversar com a gente sobre mitos da alimentação, da dieta, né? E vai ser muito, muito interessante, né? E claro, como sempre... a gente vai anotar as dúvidas e conforme a doutora for apresentando, a gente vai esclarecendo essas dúvidas. Tudo bem, pessoal? A gente perde, evidentemente, a compreensão de todos, porque a gente sabe que chega muitas questões e nem todas a gente consegue responder, porque a gente tem um fator limitante aqui sempre, que é o tempo, né? Por nós, a gente ficava aqui o dia inteiro respondendo, mas, infelizmente, a gente precisa terminar em um momento, né? Então, evidentemente, a gente espera também a compreensão de todos, mas conforme for fazendo a reunião aqui com a doutora, a gente vai esclarecendo as principais dúvidas e as dúvidas que se repetem aqui no chat. Tudo bem, pessoal? Olha, a gente vai falar de detox, já está chegando, vai chegar lá. Então, pessoal, boa tarde. Deixa com você, tá? Eu vou apresentar alguns mitos para vocês e depois eu vou abrir para vocês perguntarem os mitos que vocês quiserem, tá? Então, o mito da detox que apareceu ali vai ter lá na frente, eu vou responder e vou voltar naquela pergunta que alguém fez se podia tomar o leite batido com morango e adoçante, tá? Voltando da academia. Quando for o espacinho das respostas, eu paro para vocês fazerem as perguntas. E aí, cada mito, a gente vai dar uma paradinha para vocês falarem sobre aquilo que eu estou falando. Já 2 pessoas falaram que não estão conseguindo abrir o vídeo, meninas. Não tá funcionando. Apareceu lá em cima e agora, ó, falando que ela não consegue carregar o vídeo. Todo mundo está enxergando aí, pessoal? Vocês estão conseguindo ver o vídeo ou só essas 2 que mandaram? Por favor, para quem está falando que não consegue ver o vídeo, aperta a tecla F5, reinicia, tá bom? Aí, se não der certo, vocês falam pra gente. Mas dá para vocês ouvirem. Então, vamos lá, vamos começar. Então, o primeiro mito que a gente tem aqui... Consigo passar aqui? Esse, né? Aqui, ó. Deixa eu só... Então, o primeiro mito que a gente tem é se o arroz e feijão engorda. Então, quem é que nunca começou a fazer uma dieta, vou comer só saladinha e grelhado? E aí, será que isso está certo? Será que isso está errado? Vai ajudar a emagrecer? Então, toda vez que a gente faz uma dieta de eliminação, seja lá qual for a dieta, obviamente que ela vai ajudar a emagrecer, porque perder peso é economizar calorias.
Mas, a longo prazo, isso não é muito legal. Por quê, gente? Qual é a importância de eu consumir o arroz com feijão? Primeira coisa, que o arroz é carboidrato, que é responsável por quê? Por gerar energia para o nosso corpo. Então, ele é aquele nutriente que vai fazer com que o seu corpo consiga se manter funcionando por muito tempo. E aí, o feijão, ele vai ter também um pouquinho de carboidrato, mas a maior parte de proteína. Quando vai engordar arroz e feijão? Quando eu usar muito óleo para preparar, ou quando eu colocar dentro do feijão bacon, linguiça, carne seca. Então, procurar fazer o arroz e feijão com pouco óleo e azeite, cebola, sal, cebola e alho, né? Não exagerar na quantidade de óleo. Qual diferença vai fazer isso na alimentação? Primeira coisa é que eu vou ter mais ingredientes no meu prato, então vai me ajudar em saciedade. E depois que vai ficar mais completo em nutrientes. Então, não deixar de colocar é importante para que eu consiga manter a minha fome. Se eu tiro o carboidrato, que também é um hábito comum, não vou comer arroz, não vou comer pão, o que vai acontecer? O corpo vai desviar a função da proteína. Quem é proteína? A carne, o feijão, o leite, o queijo, para virar meramente fonte de energia. E aí eu emagreço e fico flácida. Então, evite ao máximo tirar o carboidrato. Gente, mas eu não gosto de arroz e feijão. Então, coloque algum substituto. Pegue a sua salada e coloque um grão de bico, coloca uma ervilha fresca, coloque uma soja. E no lugar do arroz, sempre colocar um carboidrato para substituir. Não quero comer arroz? Come uma batata, come um purê, come uma massa. Então, não posso deixar de colocar carboidrato, porque aí, além de eu ficar flácida, porque eu vou deixar de usar a proteína para formar músculo e recuperar célula, também o corpo vai se defender mandando vontade de doce. Então, tirei o carboidrato, o que o corpo vai fazer? Manda vontade de doce. Aí eu tiro o arroz e feijão do almoço, chega no meio da tarde, o que vem? Aquela vontade de bolo ou de bombom no meio da tarde. Então, não é uma troca muito inteligente, ok? Estamos esclarecidas? Se eu comer arroz e feijão todo dia, eu caio dura na esteira. Não, Soraya, a gente precisa incluir, mas não é só o arroz e feijão. Então, o que eu tenho que ter no prato lá? A salada, um tipo de carne, ou um ovo, ou uma carne branca, um frango, um peixe, e o arroz e feijão. A Soraya, ela falou que, na verdade, ela come arroz e feijão todos os dias, sim, senão ela cai. Duro, isso. E aí ela veio com a pergunta, né, se não comer carne vermelha todo dia, se isso faz mal, a carne vermelha. Acredito que talvez a carne talvez peito de frango ou até peixe ela deva comer, mas a questão é a carne vermelha. Não tem problema, tá, Soraya? Você pode perfeitamente substituir a carne vermelha pela carne branca, peixe, frango, ou um peru, ou também por ovo, tá? Então, lembrar sempre qual é a recomendação da porção de carne. Então, se for carne vermelha, só a palma da mão. Se for carne branca, a mão toda. Um ou outro por refeição. Se eu comer um ovo, já comi a carne, não preciso colocar. E aí tem uma pergunta da Ila, né? Qual a quantidade de carboidrato tipo macarrão, né? Precisa quantificar, né? Então, a quantidade ela é variável de acordo com a pessoa e o quanto ela faz de atividade física. Então, eu não posso deixar de colocar, mais ou menos ele deve ocupar 1/4 do prato. Mas não dá pra gente falar que você precisa comer 2 colheres, 3 colheres, uma concha, porque isso é variável de acordo com cada pessoa, o que ela come nas outras refeições e o que faz de atividade física ou não. Por exemplo, se eu tô indo pra academia, como eu vi aí que muitas já falaram que eu tô indo pra academia, essa pessoa vai precisar comer mais carboidrato do que uma pessoa que não faz exercício. Mas é importante sempre ter o carboidrato na refeição principal. Café da manhã, almoço e jantar. Então, um pão ou uma bolacha no café da manhã, o arroz no almoço e o arroz no jantar, tá? E aí a gente pode trocar o arroz pelo macarrão, não tem problema. Aí, obviamente, se eu colocar o macarrão, não vou colocar feijão. Mas aí o que é importante no dia que eu comer macarrão?
não deixe de comer a salada e a carne, tá? Então, sempre montar um prato completo. Coloca a salada e coloca a carne também. É que normalmente quando a gente come macarrão, parece que é um prato único, né? Tipo ir na cantina e só come macarrão, né? Mas a gente tem que... casa, põe a salada antes. Se você não quiser que fique a salada no meio do macarrão, come um prato de salada antes. E aí você come a salada e a carne junto. Doutora, deixa eu tirar uma dúvida que é muito comum quando chega também para mim, é a questão de misturar os carboidratos, né? Porque é comum a gente até observar no dia a dia as pessoas colocando macarrão e arroz, né? Ou arroz e batata. O que a senhora acha disso? O ideal é que a gente não coloque sempre 2 tipos de carboidrato. O ideal é que se eu comer arroz, eu não como batata nem macarrão. Isso nunca pode acontecer? Não, pode, porque afinal arroz e purê é gostoso. Eu gosto, acaba comendo também. Então, tenha o cuidado de não colocar sempre em todas as refeições, principalmente no jantar ou quando a gente vai gastar menos energia porque já vai dormir. Mas também ter o critério de qual é a minha atividade durante o dia. Porque, de repente, se a gente está falando de uma pessoa que faz corrida, é positivo que ele coma 2 carboidratos. Então, é sempre muito individualizado. Por isso que é importante você ter sempre uma orientação individualizada. Porque falar, não pode jantar depois das 6 da tarde, que isso também é uma dúvida comum. Depende como é a sua rotina. Você vai dormir às 8 da noite ou você vai dormir meia-noite? Então, nunca tem uma orientação muito rígida, porque depende da rotina de cada pessoa. Mais uma questão sobre essa. A Eliana está falando sobre o arroz e feijão, né? É apropriado comer arroz e feijão à noite ou somente o arroz ou tira esses 2 alimentos da noite? Não vejo nenhum problema em comer o arroz e feijão à noite, tá? No jantar. A gente sempre pode comer no jantar a mesma coisa que come à noite. A não ser que eu tenha algum sintoma de uma digestão. Às vezes tem uma pessoa que tem a digestão um pouco mais lenta e não se sente bem quando janta. Então, aí o que eu posso colocar? De repente, coloco uma sopa, mas aí na sopa, pensar em colocar todos os ingredientes, né? Agora tá frio, fica mais propício para comer sopa. Mas aí eu coloco uma batata ou uma mandioquinha, os legumes, e aí coloco um frango, ou coloco um queijo branco picadinho, ou me fugiu o nome da carne que sempre a gente usa na... Músculo, ou coloca músculo, tá? Então, sempre pensar em substituir cada ingrediente. Então, se eu não coloco arroz, quem eu vou pôr no lugar do arroz? Se eu não coloco bife, quem eu vou colocar no bife? Se eu não vou colocar salada, coloco os legumes. Aí surgiu uma dúvida bastante interessante da Soraya, que ela fala o suco de laranja junto com o feijão na mesma refeição. É bom? Perfeito, Soraya, tá? Então, toda vez que a gente consumir feijão, isso é até uma recomendação para pessoas que decidem seguir dietas vegetarianas, a gente deve consumir a fruta cítrica depois, tá? Então, ou uma laranja, ou uma mexerica, ou um limão espremido na salada. Por quê? Quando eu consumo a fruta cítrica junto com o feijão, eu melhoro a absorção do ferro dele. Então, o ferro que eu tenho no feijão é diferente do ferro que eu tenho na carne. O ferro do feijão tem um pouquinho mais de dificuldade para entrar na célula, mas quando eu como ele junto com uma fruta cítrica, eu ajudo a absorção do ferro do feijão. Então, tá perfeito, tá super certinho. Só tomar cuidado para não exagerar muito na quantidade de suco, por questão de volume, né? O nosso estômago, ele é elástico. Então, se eu coloco a comida e o muito suco, eu dilato muito o estômago. Com o tempo, o que vai acontecer? Ele vai ficar maior do que o tamanho normal e eu vou precisar sempre de mais comida para preencher aquele espaço. É por esse motivo que a gente recomenda, por exemplo, não tomar refrigerante junto com a comida, porque aí tem o espaço da comida, o espaço do líquido, o espaço do gás, e aí o estômago ficando grandão. Tá? Então, tentar ir diminuindo os líquidos aos poucos. O ideal seria comer uma fruta, porque aí você tem a vitamina C, mas não tem um grande volume. Mas se você colocar pouco suco de laranja, sem problemas. A Soraya está reforçando a pergunta se isso quer dizer que afasta a anemia. Certeza? Não, né? Não. Gente, a alimentação não cura anemia. Previne. Tá? Então, eu
já tive anemia, eu vou ter cuidados na alimentação, de consumir sempre a fruta cítrica, de evitar próximo da refeição leite ou derivados, porque atrapalha a absorção do ferro, evitar cafeína, então aquele cafezinho brasileiro depois do almoço, que é bem legal, é o nosso hábito, não ajuda na absorção do ferro. Então, quem tem uma tendência à anemia, evitar ter esse tipo de comportamento. E usar a fruta cítrica ajuda, mas não cura. Estou anêmica, eu preciso de suplementação. Eu não vou conseguir curar com alimentação, tá? Então, precisa da suplementação. E sempre é importante a gente reforçar para seguir a orientação do médico, sim, claro, né? Porque sempre. Não é a nutricionista que vai falar que você está anêmica. Quem vai pedir o hemograma, ferritina é o médico, e aí ele vai orientar a suplementação adequada. Também precisa ver se não é uma deficiência de vitamina B12, às vezes não é uma deficiência só de ferro, tem deficiência de algum outro micronutriente que precisa ser reposto. Então, marca um hematologista e faz o acompanhamento do hematologista. Precisa corrigir a alimentação? Precisa, mas precisa do acompanhamento do médico. A anemia é doença, e doença quem trata é médico, não é nutricionista. Podemos seguir aqui. Vamos lá ao próximo. Acho que esse aí tá fácil, né? Cortar fritura emagrece? Sim, porque emagrece. Toda vez que a gente come uma coisa frita que vai dentro do óleo, como essa daí que vocês estão vendo na fotinho, gente, tem 5 vezes mais calorias que uma coisa cozida, assada ou grelhada. Então, comi um bife à milanesa, eu tô comendo 5 do grelhado. Comi um tantinho assim de batata frita, comi um tanto assim de batata cozida. E aí o que acontece? Como pouco, passo fome e não consigo perder peso. Por quê? Eu tô escolhendo alimentos muito calóricos. Mais uma vez, a gente não está proibido comer fritura? Não, o nosso paladar, infelizmente, gosta de gordura. Então, de vez em quando, vai ter vontade de comer fritura. Mas diminui a frequência, não faz disso um hábito. Então, reeducação alimentar é mudança de hábitos. Então, eu vou diminuir a frequência. Não está tendo resultado? Será que eu preciso comer menos fritura do que eu estou comendo hoje? Tá? Então, ter esse cuidado. Toda vez que eu consumir fritura, pensar que eu estou consumindo muito mais calorias do que se eu estivesse escolhendo um alimento cozido, grelhado ou um alimento assado. Tá? Então, vou no restaurante por quilo, tem uma carne vermelha grelhada e tem um peixe à milanesa, escolhe a carne vermelha. Mas a gente tem que comer mais carne branca do que vermelha. Tem, mas nesse dia você escolhe a vermelha pensando no tipo de preparo, que também é uma questão importante. Eu acho que a questão das frituras é bastante interessante, porque hoje em dia, como a gente almoça muito fora de casa, os restaurantes utilizam muito, né, as gorduras até para melhorar o paladar, né? E aí eu queria saber da senhora se tem algumas dicas, né, como o feijão, aí vai também muita gordura no feijão, no preparo do arroz, que você até abordou no slide anterior, que a gente sempre fala, né, alimento que brilha é porque tem muita gordura, né? Exatamente. Então, se tem alguma diquinha visual para as pessoas tomarem cuidado, né? Porque então, às vezes pode ser que é grelhado e não é tão grelhado assim. Então, essa dica que a Roberta falou é bárbara. Então, olha como é que tá o alimento. Então, o arroz está brilhando? Acho que não é legal. Olhou o feijão, tem uns bacons boiando? Esquece o feijão, pega um grão que tem na salada. Se você vai no restaurante selfie, sempre tem um grão na salada. O arroz está muito brilhando? Pega uma batata cozida, pega um purê, né? Então, faz um outro tipo de escolha. Por exemplo, um peixe. Fala que está escrito peixe grelhado, mas você olha lá na bandeja, a bandeja também está cheia de óleo sobrando embaixo. Vai pegar uma sopa. Você vê que quando a sopa ficou parada, ficou aquela nata em cima. Então, começar a ter atenção mesmo, observar esse alimento antes de se servir, que isso é uma dica bem legal. Então, vou no restaurante selfie, sempre que possível, procura antes de começar a se servir, olha todas as opções que tem e mentalmente já faz as suas escolhas. Porque senão você põe aqueles alimentos que você está acostumado, chega lá no final do balcão, tem uma coisa muito gostosa. E aí, você já pôs. Aí você acaba colocando outro também. Então, procura primeiro dar uma olhada, ou se tá fila, né? Põe sempre a salada antes, tá na fila,
levanta o pescoço e dá uma espiadinha, assim, tipo, o que tem lá na frente? Para você tentar fazer as escolhas antes de começar a colocar no prato, para não querer pôr mais esse, mais esse, mais esse, porque vai no restaurante por quilo é sempre um pratão, porque quanto mais a gente colocar de alimento, mais lucro para eles. Então, toma cuidado com isso. E aí tem a questão da Camila aqui, que ela pergunta, ela faz o empanado e coloca no forno, aí tudo bem? O empanado pode se for no forno? O empanado, se você fizer na sua casa, ok, você passou no ovo e na farinha, está acrescentando um pouquinho mais de calorias do que se fosse só o alimento, porque você pôs o ovo e a farinha, mas não vejo grandes problemas. Mas esse empanado que você preparou, agora vou comprar um empanado e vou tirar ele lá do freezer e colocar no forno, a empresa já fritou para você, tá? Então, tudo que a gente compra congelado, batata congelada, nuggets, quibe, os steaks de frango, tudo isso já foi pré-frito, tá? Então, a empresa já fez o favor de fritar para você. Então, não adianta você pôr no forno. Tanto é que você pode olhar. Se você colocar uma batata congelada, um steak de frango no forninho, vai ficar cheio de óleo lá embaixo. De onde veio esse óleo? É porque já foi pré-frito, tá? E aí tem a Gessiane que ela pergunta daquelas fritadeiras elétricas que não vai óleo, né? É mais saudável? Sim, da mesma forma que você colocar no forno, tá? A fritadeira elétrica é aquelas que vão a quente, né? Eu tô entendendo isso. Porque no tempo da minha mãe tinha uma panela igual essa aí, que chamava Frigidaire, gente. Quando eu era criança, minha mãe tinha isso. Tipo, era uma cultura, um culto ao fritar. A minha mãe tinha uma panela de fazer fritura. Ainda bem que ela foi aposentada. Mas agora tem essas que elas falam que frita com ar quente, né? Então funciona mais ou menos como um forno combinado. Então realmente é o ar quente que lá fica um vapor quente e dá uma cozida mais rápido que dá a impressão de fritura. É um investimento alto, né? Não é um alimento, não é um recipiente muito barato. E você pode colocar as coisas lá dentro, mas se você não colocar óleo, não fica igual. Minha irmã tem, mas se você não colocar, por exemplo, você vai colocar uma batata pré-cozida lá dentro e esperar que ela fique com aspecto de frita, não vai ficar. Então, se você já tem um forno, faça no forno, não precisa do investimento da panela. E aí tem o mesmo critério, se você comprar a panela, tem o mesmo critério, né? Não coloque as coisas congeladas, ultraprocessadas. Então, que além de serem cheias de sal, já foram fritas lá na fábrica. Ótimo. Podemos passar? Sim. Então, vamos ao próximo. Esse daí é o assunto do momento, né? Então, vamos lá. Dietas sem. Né? Eu adorei que você está abordando esse tema aqui, porque como a mídia influencia, né, a gente a ter percepções sobre os alimentos. Desculpa. Imagina. Então, gente, se eu fizer dieta sem glúten, sem lactose, sem prazer, sem gosto, obviamente eu vou emagrecer. Olha só lá o que a gente tem que eu não posso comer no glúten. Eu não posso comer pizza, eu não posso comer coxinha, eu não posso comer macarrão, eu não posso tomar uísque, eu não posso tomar cerveja, eu não posso comer granola, eu não posso comer aveia, eu não posso, né? Não pode, obviamente você vai emagrecer, não tem quem não emagreça tirando uma porção de alimentos. Mas quando a gente tira uma porção de alimentos, a gente tira também uma porção enorme de prazer. E comer não é só preencher um espaço vazio. A gente também tem muitas questões emocionais ligadas à alimentação. Então, será que vai ser legal eu falar para os meus amigos, vocês vão na pizzaria, mas não vai dar hoje porque eu estou fazendo uma dieta sem glúten para emagrecer? Quanto tempo você vai conseguir manter isso? Né? A mesma coisa para o leite. Eu não vou comer pizza porque ela tem glúten e leite. Eu não vou tomar leite, eu não vou tomar iogurte. E isso vai trazer também uma série de deficiências nutricionais. Não é só o prazer que eu estou tirando. Gente, isso é tão sério que o Conselho de Nutricionistas trouxe para a gente normativas a respeito desse assunto. Então, toda vez que tem assuntos que são muito polêmicos e que não são tão adequados, mas que o Conselho vê que está crescendo demais, ele baixa uma normativa. Então, eu trouxe aqui para vocês o que o Conselho de Nutrição fala a respeito dessas dietas.
Então, lá, parecer do conselho sobre a restrição do consumo do leite. A primeira coisa que ele fala é lá, o leite de vaca é recomendado para todos os tipos de indivíduos, em todas as fases de desenvolvimento. Então, o que ele fala? É para tomar leite. Ai, mas as pessoas, os animais que são mamíferos, eles não mamam nunca mais. Ok, mas aí depois eles decidem se eles vão ser vegetarianos ou onívoros. Quem come salada e carne? A gente. Nós temos uma alimentação diversificada, os animais não. Então, por isso que é para a gente manter o leite, porque faz parte da nossa necessidade ter uma alimentação variada. E aí, o que fala aí no parágrafo 2? A recomendação indiscriminada à restrição de leite e derivados não tem respaldo científico, não tem explicação científica que justifique esse tipo de dieta. Tá? Então, não tem justificativa alguém olhar para sua cara e falar: ai, você está muito desanimada, isso aí é alergia ao leite. Para de tomar leite, você vai ficar ótima. Às vezes a pessoa fala isso com tanta certeza que ela convence você. Por quê? Você está tão desesperada para conseguir um resultado que qualquer coisa você vai tentar fazer. Outro dia passou na TV que as pessoas estavam tomando xixi para balancear o seu organismo. Oi? Então, tomem cuidado com as atitudes desesperadas. Sigam órgãos sérios que fazem as recomendações de alimentação. Então, se alguém que faz uma recomendação fora das recomendações do Ministério da Saúde ou do Conselho de Nutrição, já fica um pouco com o pé atrás. Porque olha só o que eles falam lá. A restrição de leite ou derivados só pode ser recomendada para pessoas com diagnóstico de intolerância à lactose ou alergia ao leite. E quem vai dizer para mim que eu sou alérgico ou intolerante? O médico. Só terá diagnóstico clínico pelo médico, tá? E como é que o médico faz esse exame? Pega o fio do cabelo, coloca numa máquina mirabolante e descobre? Não, gente. Exame laboratorial. Como faz para ver a lactose? Teste de tolerância à lactose. Então, eu vou no laboratório, tomo um copo de lactose e faz o acompanhamento da glicemia para ver se o corpo está digerindo adequadamente ou não. Pode também fazer o teste de hidrogênio. Então, você toma lactose e vê se você está produzindo mais fermentação ou não. E tem um exame mais específico, porém muito mais invasivo, que é a biópsia de intestino. Então, como é que a gente tem intolerância? Que é porque a gente não tem a enzima que faz a digestão da lactose lá no intestino. Então, faz uma endoscopia, tira um pedacinho do intestino e vê se você tem mesmo ou não as células que fazem a digestão, as enzimas que fazem a digestão da lactose. Como é muito invasivo, normalmente o médico pede só o de tolerância, tá? Que é um pouco menos invasivo, mas um pouco sofrido para quem tem a intolerância de verdade, porque como você ingere uma dose alta, acaba dando bastante a sensação do mal-estar. E alergia, como é que eu vejo alergia? Com marcadores de alergia. Então, vai medir as imunoglobulinas específicas, tá? E isso só quem vai pedir é o médico. O nutricionista não tem como pedir esse tipo de exame, tá? E aí, olha só que coisa super importante que o conselho fala pra gente. O descumprimento dessa diretriz é infringência ao código de ética. Então, uma nutricionista que recomenda uma dieta sem leite, sem que você tenha um diagnóstico de intolerância ou de alergia, está infringindo o código de ética. Tá? Então, cuidado com as recomendações que tem por aí. E aí, o que o conselho fala a respeito do glúten? Então, ele fala as mesmas coisas, tá? Que não tem respaldo técnico, que não tem, que não deve ser feito, que também a nutricionista vai infringir o código de ética se recomendar uma dieta sem glúten. Eu não queria repetir essa informação, mas o que ele fala é que quem pode ter uma dieta sem glúten? Quem tem diagnóstico confirmado de doença celíaca. Como é o diagnóstico confirmado de doença celíaca? Biópsia de intestino. Aí tem que fazer esse exame invasivo mesmo, tá? Então, doença celíaca só com biópsia. Dermatite epertiforme,
que é uma lesão de pele. Então, fica umas vermelhidões e faz uma bolha e coça e arde. Mas é uma coisa bem incomum, tá? Dermatite vertiforme é uma em 100 milhões de pessoas. É uma coisa bem pouco comum. Ou pessoas com sensibilidade ao glúten. Então, de novo, repete a informação. O diagnóstico vai ser feito pelo médico. Então, só siga uma dieta sem glúten ou sem leite depois que você tiver uma cartinha do médico encaminhando você para a nutricionista. Encaminho, fulano de tal, por alergia a isso, aquilo, aquilo outro. Tá? Então, só assim que deve ser feito. Mas por que faz tanto sucesso, né, gente? Por causa disso, gente. Vai no mercado. Quanto custa um leite normal? Que até o leite normal agora tá uma fortuna, né? Mas eu vou lá no mercado, o leite normal tá lá os seus R$4, que já é muito, né? Mas agora, quanto custa um leite sem lactose? O dobro ou o triplo. E um pão, então? Vou comprar um pão de forma normal e vou comprar um pão de forma sem glúten. Quanto custa um produto sem glúten? Gente, isso é extremamente lucrativo. A estimativa americana de 2015 foi um ganho de 1,68 bilhões de dólares com produtos sem glúten. 15 a 25% dos americanos têm interesses em comprar produtos sem glúten. E esses americanos geram um lucro de quase 2 bilhões ao ano. Vocês acham que não tem interesse em divulgar que essas dietas são miraculantes e vão fazer você emagrecer? Obviamente. Então, tome cuidado, porque tem um marketing muito forte sobre isso. Tá? Então, isso vai fazer com que você a informação seja divulgada muito fortemente, porque infelizmente é lucrativo. Tá? Ficou claro isso aí para vocês? Perguntas sobre o glúten ou o leite? Tá ok? Olha, para mim isso dava só uma reunião de 2 horas, eu acho, porque é um tema tão importante e evidentemente que as pessoas se confundem, né, com tanta informação, eu acho, disponível na internet hoje em dia, e todo mundo tem acesso a tudo, né? E eu acho que você abordou duas principais características. Primeiro é conduta do profissional, que está de desacordo com o nosso conselho, a gente precisa tomar cuidado, mas ao mesmo tempo isso gera uma confusão, né? Porque o leigo não precisa saber do conselho, e esses profissionais falam com tanta segurança que você acredita, né? Você fala, nossa, isso é certo. E se a gente segue redes sociais, e aqui eu vou fazer até um parênteses, pro Instagram, que é um nicho muito forte de gluten free, lactose free, fit, você está sendo bombardeado com uma distorção muito grande de conduta, né? E aí, outra coisa que você falou que eu acho muito importante é a questão da indústria da alimentação saudável, porque a gente critica muito a indústria alimentar como se fosse, né, o grande vilão, que evidentemente a gente faz observações dessas grandes indústrias, né, que eu posso falar, não sei, Sadia, não sei, Perdigão, sei lá eu, Nestlé, mas tem algumas indústrias da alimentação saudável que são caríssimos, e as pessoas acreditam que precisam mudar a cultura, muitas vezes, a cultura da família, a cultura da região, para consumir determinados alimentos. Então, para mim, isso dava, olha, só 2 horas de conversas, né? Então, eu acho que as pessoas precisam tomar cuidado, sabe? Por mais que a pessoa seja muito enfática e tenha muita segurança no que passa, a gente precisa tomar cuidado com essas dietas restritivas. Então, tem uma restrição, exclui lactose, exclui glúten, toma cuidado, vai verificar, busca no conselho, né? Enfim, tem muita informação. Se vocês quiserem mais esclarecimentos sobre dieta sem glúten, gente, um órgão sério é a CELBRA, que é a Associação dos Celíacos. Eu tenho pacientes celíacos e eles ficam uma fera, porque é uma dieta extremamente restritiva para quem é doente, tem doença celíaca, é muito difícil. E aí eles veem as pessoas seguindo por moda, né? Então, lá é que tem esses esclarecimentos sobre o diagnóstico, sobre o que fazer, né? Então, procure seguir órgãos sérios, tá?
Mas infelizmente a indústria mesmo é muito convincente. Por exemplo, você vai numa loja especializada, tem uma nutricionista lá só para te convencer de qual é o melhor produto e mais caro para você comprar para essa dieta específica. E obviamente que você vai perder peso, que é aquilo que eu falei. Dieta restritiva emagrece. Mas, gente, será que isso é factível? Será que isso é vivenciável? Fazer uma dieta restritiva por luxo, por ideologia, né? Então, tomar cuidado com isso. Aqui tem uma questão da Renata, que ela fala que o filho dela é autista. Então, ela retirou o glúten, tem a orientação de tirar o glúten, a lactose, a caseína também, né? Quer dizer, e consequentemente, ela acaba comendo a comida do filho. Né? E ela pergunta aqui, para mim não ficou muito claro, viu, Renata? Ela faz o pão em casa e a grande dúvida dela, a diferença entre o pão caseiro e o pão da padaria, né? Eu acho que aí entra a questão, como está sem glúten, né? A padaria normalmente faz com a farinha de trigo, né? Então, se for na padaria, normalmente vai ter glúten. Tem algumas padarias que fazem. Para quem é celíaco mesmo, precisa um cuidado até com isso, tá? Porque às vezes tem o que a gente chama de contaminação cruzada. Gente, se você bater a mão na farinha, não faz assim, ó, voa para todo lado. Então, às vezes é uma padaria que até faz um pão sem glúten, mas como é próximo um do outro, para quem é celíaco mesmo, observe, né? Porque pode dar algum tipo de reação porque o pão está contaminado cruzadamente. Então, fazer em casa, você elimina essa possibilidade. Estou fazendo com uma farinha especial sem glúten. E aí, você está realmente fazendo. Mas mesmo que se a gente não fale em celíaco, né, ou em dieta sem glúten, é mais vantagem eu produzir um pão em casa do que eu comprar um pão industrializado? Sim. Se eu comprar o da padaria, não, tá, gente? Porque o pão da padaria é farinha, fermento e água, é como se fosse um pão caseiro. Tá? Mas falando num pão industrializado. Então, qual é a recomendação do Ministério da Saúde hoje? O guia de 2014, que a gente evite ao máximo alimentos ultraprocessados. Não sei se vocês já ouviram falar nesse nome. Mas quando a gente olha lá no rótulo do alimento, tem a lista de ingredientes. E aí vai ter lá, no pão vai ter farinha, fermento, sal, o pão industrializado vai ter açúcar, no nosso também põe para fermentar, né? Mas aí vem aqueles nomes estranhos, tá? Que são o quê? Os conservadores. Então, o que o Ministério da Saúde tem falado pra gente? Gente, vamos tentar ao máximo não usar esses conservantes, acidulantes, antiumectantes, porque eles é que são... o Ministério está pensando que essa grande diferença que a gente fez na nossa alimentação pós-industrialização é que fez com que aumentasse muitos casos de obesidade. Então, fazer um pão em casa é muito mais vantajoso realmente do que eu comprar um pão industrializado. Sem se falar no custo, tá? Também faz muita diferença. Uma coisa que eu queria que você falasse, por favor, é a pessoa que faz por conta própria, decide que não vai mais comer glúten, que não vai mais comer lactose ou produtos, né, por causa da proteína do leite também, porque acha que é alérgica ou porque acha que tem algum tipo de sensibilidade ou porque acha que tem algum tipo de intolerância. Que perigo é isso se, na verdade, ela está se dizendo primeiro que tem uma doença. Primeiro está se autoflagelando, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado, gente? O cérebro manda na gente. Se eu falar, essa água está contaminada e vai me dar diarreia, e eu ficar com esse pensamento, eu vou tomar essa água, eu vou ficar com diarreia, eu vou tomar essa água, eu vou ficar. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o cérebro manda no nosso corpo. E toda mensagem que você ficar mandando para ele vai entender como verdade. Então, se eu cismar que glúten e leite me fazem mal, eu vou começar a ter comportamentos, porque eu tô achando que eu tô colocando um veneno para dentro do meu corpo e meu corpo vai entender aquilo como um veneno, e aí eu vou ter diferenças no comportamento do meu corpo mesmo. Mas qual é o risco disso? Primeiro, eu tô tirando boa parte dos carboidratos. Aí lembra que eu falei para vocês lá atrás? Tiro o carboidrato, aumenta a minha vontade de doce, diminui minhas fontes de glicose
mais fácil, e aí eu vou desviar a função da proteína, e aí eu vou começar a ficar flácida. Tiro o leite ou derivados, eu vou ter uma quantidade muito pequena de cálcio. Ah, Indy, mais verdura verde escura tem cálcio. Gente, desculpa, uma quantidade muito pequena e que não é acessível para o corpo. Então, o cálcio que tem nos vegetais é cheio de fitato, que é o quê? Uma substância que atrapalha a absorção. Então, não vai resolver. Vai falar, ah, eu vou comer brócolis e vai... Quanto você vai comer de brócolis também para conseguir um copo de leite? Não, não dá. Então, vai aumentar a sua chance de ter uma queda do cálcio agora, uma osteopenia e posteriormente uma osteoporose, né? Então, o que você está fazendo hoje, que você tem aí os seus 30, 40, quando você chegar lá em 60, 70 anos, é que você vai colher uma osteoporose de uma dieta restritiva de hoje, que muito provavelmente não vai resolver o seu problema de peso de hoje. Aí você vai chegar lá com 60, acima do peso e com osteoporose, ou seja, com sérios riscos de ter várias... Não é lesão que quebra os ossos? Me fugiu. Fraturas. Várias fraturas, tá? Então, cuidado com dieta restritiva. Só muito bem orientada e justificada. Tem que ter o diagnóstico, né? Diagnóstico. Se você tirar antes, você prejudica o diagnóstico, né? A Soraya fez uma brincadeira aqui, mas eu acho que vale a pena a gente falar, né? E se eu falar... Provocando, é a provocação, né? E se eu falar que a coxinha emagrece, né? Eu vou emagrecer, na verdade, emagrecer não é um sintoma, né? Não, infelizmente não. Não vai, mas se você falar que vai ter dor de barriga, vai ter diarreia, isso são sintomas que o corpo entende e desencadeia. Mas emagrecimento não é um sintoma. Infelizmente não, emagrecimento não é um sintoma, não é uma dor ou uma reação. Porque às vezes a gente não tá nervosa. Você fica muito nervosa com alguém na hora do almoço, você come, não te dá dor de estômago? Por quê? As suas questões emocionais não estão bem. Tem a ver com o alimento que você comeu? Não. É a mesma coisa se você cismar que leite ou glúten vão te fazer mal. Você está gerando tanto estresse em ingerir aquele alimento pensando que ele te faz mal, que seria como se você tivesse brigado com alguém antes. Na verdade, você não brigou com ninguém, você brigou com o alimento que você pôs para dentro do seu corpo. Então, tomar cuidado com isso, tá? Então, é uma questão emocional que vai te trazer reações físicas. A Dirce está perguntando agora, só para finalizar esse bloco do glúten. Nossa, tô engasgando aqui. Acho que eu tô nervosa. É o seguinte, o equilíbrio na alimentação é o ideal, sem muitas restrições? Sim, falou e disse tudo, tá? Então, o que a gente precisa? Então, o que eu sempre brinco? Qual é o símbolo da nutrição? O símbolo da nutrição é uma balança, gente. E é uma balança do quê? Do equilíbrio. Toda vez que eu tirar alguma coisa, aquilo vai gerar um sacrifício exagerado, um estresse exagerado e muitas vezes eu vou tentar compensar com outras coisas. Então, de repente eu decidi tirar o glúten, mas eu posso comer gelatina ou sagu que não tem glúten. E aí eu vou comer quilos de gelatina ou sagu porque eu tô tão desesperada para comer um pão francês que eu vou comer muito mais de um outro alimento. Então, toda vez que eu for muito restritiva, normalmente vai gerar um exagero em outro ponto. Tem um nutricionista que a Roberta vai conhecer, que é o César, que ele fala no curso, privação gera compulsão. Então, toda vez que eu restrinjo, eu vou ter vontades exageradas de comer outros alimentos. Às vezes não aquele que eu restringi, mas um outro alimento em exagero. Tá? E aí isso obviamente atrapalha a perda de peso, porque aí eu fico o quê? Desesperada tentando cobrir o espaço de uma outra coisa. Digamos, por exemplo, tô na TPM, tô morrendo de vontade de comer chocolate. Mas eu vi que o chocolate engorda, então eu não vou comer chocolate. Aí eu como uma barrinha, aí eu como granola, aí eu como fruta seca. Aí eu vou comendo. De repente, se eu tivesse comprado uma barrinha pequena de chocolate, comido aquilo com prazer e saciado a minha vontade, que era específica, eu sabia que eu precisava comer chocolate naquele momento que eu estava de TPM, eu teria consumido menos calorias do que tentado brigar com a minha vontade de chocolate e comer uma série de coisas a mais. Então, tomem cuidado com restrições. Obviamente, quando eu quero emagrecer, eu preciso falar alguns nãos. Preciso, porque se eu tiver o mesmo comportamento de sempre, eu não vou conseguir um resultado diferente.
mas ter cuidado também para não eliminar nada. Eliminação não é positivo, gente. Emocionalmente não é positivo. E se vocês querem perder peso e manter essa perda de peso, isso requer equilíbrio emocional. Eu sempre falo, todo mundo busca um milagre, né, de emagrecimento. Infelizmente, a indústria vende milagres todos os dias. Mas eu acho que o grande segredo é a gente saber equilibrar frequência e quantidade. Tudo pode, mas tudo tem a sua frequência e a sua quantidade. Né? Acho que tá bom, aqui tem pergunta. Vamos seguir. Então, agora vamos para o próximo item. Deixa eu só perguntar. Eu vi, desculpa, pessoal, tem o zero lactose. Alguém aqui perguntou se leite semi-desnatado ou desnatado ou sem lactose. Tem uma diferença, né? Sim, o sem lactose, ele tem de todos os tipos, tá? Integral, desnatado, semi. O que eu, Inti, costumo recomendar, tá? Para quem só quer perder peso, leite semi-desnatado. Por quê? Eu saio de 9 gramas de gordura num copo do integral para 4 gramas de gordura num copo de semi-desnatado. Então, são 5 gramas de gordura que eu economizo no dia. Se a gente pensar no mês, isso dá uma bela economia. E eu não perco tanto no sabor, tá? Para quem eu recomendo leite desnatado? Para quem tem problema de colesterol alto. Tá? Ou um colesterol alto ou uma esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Dietas que realmente têm uma necessidade maior de restrição de gordura. Caso contrário, use o semi-desnatado, que você não vai perder tanto no sabor, mas vai fazer uma boa economia nas gorduras, tá? Inti, não consigo tomar o leite semi, e eu tomo leite só no café da manhã. Não vejo problemas também em manter o integral. Não acho que vai ser uma grande diferença, assim. Se você toma mais vezes, é uma boa economia. Eu recomendo sempre. Então, vamos lá ao próximo, que também vai ser interessante. Essa daí é outra moda que tá em voga. Gente, dieta desintoxicante. O que é tóxico? Fui ao dicionário procurar a palavra tóxico. E tem lá essa explicação. Tóxico igual a venenoso, peçonha, que é de peçonhento, que é de cobra, ou droga. Intoxicar é envenenar-se. Gente, faz sentido que vocês vissem algum símbolo desse aí de tóxico no alimento? Para mim, desculpa, não faz sentido ver esse símbolo num alimento, né? Então, para que eu preciso me desintoxicar? Isso para mim não faz nenhum sentido. Se eu achei que aquilo não ia me fazer bem, eu não como. Alguém vai tomar um vidro de Veja, né? Um vidro de uma vasilha de Cândida. Na Cândida tem lá um símbolo de perigoso ou de tóxico, mas a gente não vai consumir. Então, se eu decidir que aquilo não me faz bem, eu simplesmente não consumo. Para mim, não faz nenhum sentido desintoxicar. Desintoxicar do quê? Algum alimento pode ser tóxico para a gente? Acho que para mim isso não faz sentido nenhum. Então, também é uma dieta restritiva, né? Baseada em restrições. E, eu não pus o parecer aí, mas também teve uma norma técnica, um parecer técnico do conselho, né, a respeito dessa dieta, falando que elas recomendam normalmente que se tome líquidos, mais líquidos, ou chás, ou sucos, né? E que isso leva à restrição de muitos nutrientes, né? Porque normalmente elas recomendam um período de você ficar tomando só água saborizada ou suco batido com coisas mirabolantes, né? E isso vai fazer com que você deixe de consumir nutrientes que são muito importantes e vai te levar a uma deficiência nutricional. Então, gente, nem pensar em dieta detox. Gente, mas eu tomei um suco detox que vai couve, abacaxi, gengibre e pepino e adorei. Então, ok, você está tomando um suco de verduras e legumes, mas você vai tomar ele no momento que você tomaria um outro suco. Fui numa padaria ou em algum lugar e eu ia pedir um suco de laranja, eu pedi esse suco que colocaram o nome de detox. Mas eu vou fazer uma dieta restritiva só de líquidos? Não, né? Por favor, vai levar só o seu corpo a se desnutrir. Isso vai trazer
uma série de faltas de nutrientes, vai fazer com que você perca muitíssimo massa magra e em longo prazo isso vai atrapalhar sua perda de peso, porque vai fazer com que você perca músculo e o seu metabolismo vai ficar devagar. Sem falar que você vai ficar tão desesperada depois de sair da dieta detox que ninguém vai viver nela, que você vai comer muito mais do que você comeria na sua dieta habitual. Dúvidas aí? Não, na verdade eu queria muito reforçar essa questão do detox, porque é a distorção da informação, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que era a má informação baseada em estudos científicos. Eu achei em maus estudos científicos, sabe? Mas é verdade. Então eu achei isso bastante interessante, essa colocação, porque a gente tem que lembrar que o corpo, ele faz a detoxificação naturalmente, que é o fígado, porque a gente elimina, o corpo produz substâncias que têm que ser eliminadas. E por onde que a gente elimina? No xixi e no cocô, não é? Sim. Então, e que órgãos fazem isso? Fazem essa detoxificação? O fígado, o intestino e o rim, né? Os rins. E isso é um processo natural do nosso corpo, né? E eu acho que a gente precisa acordar para perceber que não é um determinado alimento que vai mudar a nossa saúde, mas são pessoas que comem completamente errado, isso evidentemente vai ser sinalizado no nosso corpo, né? Sim. Então, assim, não é que você precisa tomar o suco verde. A mensagem, eu acho, não sei se você concorda comigo, você precisa comer mais frutas, mais legumes, sim, mais vegetais, não precisa ser no suco verde. Quer usar o suco verde? Ótimo. Mas se você quiser colocar couve no almoço também, de quarta-feira, que tem, né, a feijoada, tem a couve lá refogada, ótimo também, né? Então a gente passa alguns mitos que precisa comer determinados alimentos, né? Isso é uma inverdade muito grande. E eu lembro até de um evento aqui, pessoal, eu vou até conversar com vocês sobre isso, que eu fui numa padaria e uma amiga pediu esse suco detox da padaria. E eu nunca tinha tomado suco verde, essas coisas. Aí eu falei assim, amiga, deixa eu provar isso. Eu provei, tava cheio de açúcar. Era só verde, vendia o nome detox, amargo, que é mais caro. Sempre o detox lá já tá falando que é mais caro. E tinha açúcar, quer dizer, para ter uma boa aceitação do suco, porque se você não coloca açúcar, fica um gosto bem forte. Então, a gente tomar cuidado com essas mensagens que distorcem completamente a noção de alimentação equilibrada, saudável e tudo mais, né? Sim, a gente precisa se preocupar em ter uma alimentação melhor a maior parte do tempo, né? Então, a maior parte do tempo, eu vou procurar incluir na minha alimentação verduras, legumes, frutas, grãos integrais, aos poucos, né? Eu não vou, eu me cadastrei lá no aplicativo, agora só vou ter carinhas felizes, eu vou fazer tudo certo. Não, gente, essas mudanças radicais são coisas que você não consegue manter, né? Então, vá modificando aos poucos e, principalmente, o que eu penso que as pessoas, no meu ponto de vista, por que as pessoas aderem tanto a esse tipo de dieta detox? Porque as pessoas se preocupam tão pouco com a alimentação que aí elas sentem uma culpa tão grande dos comportamentos que tiveram durante o dia que decidem fazer esse tipo de dieta. Então, pensa antes. Como eu vou me sentir depois de comer esse alimento? Eu vou comer e vou sentir culpa? Então, não faça, né? Para depois querer se desintoxicar, pensar que um alimento vai te intoxicar. Quando um alimento vai intoxicar, gente? Quando ele estiver fora do prazo de validade. Quando ele estiver fora do tempo de exposição. Eu fui lá almoçar às 3 da tarde no restaurante por quilo, a comida estava lá 10 das 10h30 e alguma coisa estava estragada de verdade. Isso é tóxico, porque aí vai te dar dor de barriga, vai te dar vômito, náusea. Isso é intoxicação alimentar. É só nesse caso, um produto fora de validade ou feito fora dos critérios de higiene adequado. É só neste caso que o alimento pode intoxicar. Agora, esse símbolo de tóxico no alimento, pelo amor de Deus, né? Eu fiquei, quando eu fui procurar esse símbolo aí, eu escrevi lá no Google a palavra intoxicação. Para mim, intoxicação, a primeira coisa que vem para mim é uma pessoa saindo de um incêndio. Não sei o que vem na cabeça de vocês, mas intoxicação para mim veio uma pessoa saindo de um incêndio, tossindo. Eu esperava esse tipo de imagem.
só tinha imagens de pessoas com balança na mão, pessoas com a mão na barriga e frutas e legumes. Então, o quanto assim, que a mídia é poderosa. O quanto que a mídia é poderosa. Você escreve uma palavra que intoxicação não tem nada a ver com dieta detox e os resultados eram todos ligados à dieta detox. E uma coisa que é tão importante a gente reforçar, né? Se você está intoxicado através do alimento, porque você comeu de maneira errada, a ponto de prejudicar o funcionamento do fígado, porque esses detox falam que limpa o fígado, né? Vai para o hospital, porque se está intoxicado e o fígado não está funcionando direito, pessoal, isso é muito grave. Vocês não têm que ir no supermercado comprar coco. Não, vocês têm que ir para o hospital, porque isso é muito grave. As pessoas brincam com doenças graves, como celíaco, alergia ao leite, intolerância, sensibilidade ao glúten, né? A questão também do fígado, né? De não estar funcionando bem. O rim também tem doenças relacionadas ao rim. Isso é um perigo e traz, eu acho, mudanças no padrão alimentar, no comportamento, em crenças. E, gente, isso dá um trabalho muito bom pra gente, né? Então, vamos seguindo aqui. Eu vou trazer você só pra gente falar de detoxificação e de intolerância ao glúten, sensibilidade e tudo mais, né? Ok. Então, vamos lá ao próximo. Agora que já fizemos os assuntos mais pesados, agora a gente vai para uma dica mais simplesinha, tá? Então, trocar o pão e o arroz pela versão integral, gente. Será que ajuda a emagrecer? Então, quando a gente fala em calorias, não. Se eu for olhar as calorias, né? Pego lá o rótulo, pego o pão de forma normal, pego o pão de forma integral. Tem as mesmas calorias, às vezes até um pouquinho mais de calorias no integral do que no pão branco. Mas qual é a diferença que vai fazer na minha vida eu escolher o integral ao invés de eu comer o branco? Então, trouxe aqui um gráficozinho para ilustrar para vocês. Então, a gente está falando em tempo de digestão, gente. A diferença é essa. Então, se a gente olhar lá o açúcar, que é a linhazinha vermelha, o que acontece quando eu como açúcar? Ele faz uma digestão muito rápida e aí chega um montão de glicose ao mesmo tempo para o meu corpo. E aí, se eu não tenho diabetes, nenhum problema fisiológico, meu pâncreas vai ralar de trabalhar, de produzir insulina e logo eu faço a digestão e a glicemia cai. Quando eu como pão branco, ou arroz branco, ou farinha refinada, essa digestão é um pouco mais lenta que essa linha azul que vocês estão vendo aí. É um pouco mais lenta que o açúcar, mas ainda um pouco mais rápida. Quando eu como integral, qual é a diferença? A digestão dele, porque ele tem fibras, é muito mais lenta. Então, o açúcar que vem de um pão branco chega na circulação de forma muito mais gradativa do que o que chega na circulação de um pão branco. Então, estimula menos o funcionamento do meu pâncreas, diminui minha chance de desenvolver diabetes, diminui a minha chance de desenvolver triglicérides. E vocês estão vendo que a curva termina longe lá no final? O que significa essa curva mais longe? Mais tempo de saciedade, tá? Então, como eleva menos a minha glicemia e o açúcar é liberado devagarinho, vai demorar mais tempo para eu sentir fome. É aí que o integral ajuda a emagrecer. Então, quando eu como as coisas de versão integral, eu me sinto mais saciada no momento, porque ele tem mais fibra, e também como ele demora mais tempo para distribuir o açúcar, fazer a digestão de forma mais gradativa, eu levo mais tempo para sentir fome na próxima refeição. Ficou ok aí? Seguindo aqui, deixa eu dar uma olhada. Tem muita gente perguntando de diabéticos, né? Se muda a alimentação do diabético. Então, diabéticos, sim. Então, lembra, tá vendo ali o gráfico que eu falei para vocês? Então, eu como o açúcar, ele faz a digestão bem rápida, o pâncreas trabalha e cai rápido. No diabético, chega lá naquele pico de glicose, só que o pâncreas dele produz menos insulina do que deveria. E aí o que vai acontecer? Essa glicemia vai se manter alta por muito tempo. E isso significa o quê? Menos produção de energia dentro da célula, porque ele tem dificuldade para pôr esse açúcar para dentro da célula, onde ele realmente vira energia, e mais açúcar na circulação. E aí esse sangue da circulação, ele fica como se fosse mais grosso mesmo, mais denso, como se fosse um melado.
e isso vai trazendo lesões, principalmente onde a gente tem vasos mais fininhos. Então, qual é a primeira lesão no diabético? Uma catarata diabética, uma perda de visão, uma perda de sensibilidade na periferia. Então, tanto pela falta de oxigenação, né, porque chega menos energia, porque ele tem mais dificuldade de usar açúcar, como também porque o sangue vai ficar com mais açúcar. Então, o que muda para um diabético? Primeiro ponto é, tiro açúcar, tiro mel, tá? Mas mel é natural. Mel eleva a glicemia tal qual o açúcar, é açúcar líquido. Se eu quero ter uma dieta mais saudável e eu não sou diabético, vale a pena eu trocar o açúcar refinado pelo mel ou pelo açúcar mascavo? Vale, joia, é muito menos químico. Só que se eu sou diabético, eu não posso açúcar, eu não posso açúcar mascavo, eu não posso açúcar demerara, eu não posso açúcar orgânico, eu não posso mel, né? Então, tiro açúcar, todos os tipos de doce e tento a maior parte do tempo consumir grãos integrais. Por quê? Se eu elevar menos a minha glicemia, eu vou ter melhor controle da glicemia. E aí o que vale para diabético, que é bem legal, que é o que tem mais comprovação científica, gente, é usar aveia, tá? 2 colheres de sopa de aveia ao dia, porque ela tem uma fibra que chama beta-glucana, que comprovadamente, de estudos sérios, né, ajuda no controle da glicemia. Onde eu vou pôr essa aveia? Numa fruta, num iogurte, posso comprar farinha de aveia ou aveia de floco fino e pôr no arroz, feijão. E aí ter cuidados também para não ter intervalos muito grandes, tá? Então, tanto como o diabético também tem dificuldade de usar o açúcar, às vezes também cai muito, né? Tem o descontrole da glicemia, ou fica muito açúcar ou muito pouco açúcar. Então, também ter cuidado de não ficar longos intervalos sem comer, senão pode ter uma hipoglicemia. E os sintomas da hipo e da hiper são bem parecidos, e aí eu corrijo com o errado. Se eu sou diabético e uso insulina, pelo amor de Deus, orientação da nutricionista de acordo com a sua dose de insulina, tá? Não dá para quem usa insulina não ter um controle de alimentação com o nutricionista. Então, o médico vai receitar insulina e você vai levar lá a sua dosagem de insulina para a nutricionista calcular o cardápio direitinho de acordo com as gramas de insulina que você vai tomar. E vale dizer que normalmente, né, quem está tomando insulina, diabetes tipo 2, está relacionado com excesso de peso, então tem essa recomendação de diminuir doces até para manejar também o excesso de peso, né? Sim. E aí diminui as chances de eu evoluir para um diabético insulino dependente, né? Acho que aqui a Sueli falou que usa o farelo de aveia, tudo bem? Bárbaro, vale, tá? Pode ser o farelo de aveia, sim. Bem, os alimentos recomendados para diabéticos, já falou. Eu acho que nesse tema é isso aqui. Ok? Então, agora eu vou abrir para as... colocamos aqui os ultraprocessados. Então, lembra que eu usei para vocês lá atrás a palavra ultraprocessados? Que é o que o Ministério da Saúde tem falado para a gente evitar. Então, essa dica que eu vou falar para vocês é uma orientação do guia do Ministério da Saúde, tá? Então, ficou com dúvida sobre esse assunto? Ficou com uma pontinha de curiosidade? Vai lá, digita no Google. Guia Alimentar para a População Brasileira, Ministério da Saúde. Gente, o guia é bárbaro, tem muitas informações. E essa informação está lá no guia. Então, por que os alimentos ultraprocessados engordam? Engordam mais? Engordam mais, sim. Qual é a explicação que a gente tem lá no guia do Ministério da Saúde? Quando eu pego um arroz, feijão, um bife que eu preparo em casa, ponho cebola, alho, sal e um pouquinho de óleo, eu tenho um número X de calorias para porção. Digamos que essa porção é 100 gramas. Se eu pegar as mesmas 100 gramas de um alimento ultraprocessado, que é um alimento ultraprocessado? Alguma coisa industrializado, tá? Alguma coisa que eu abro de pacote. Um salgadinho, uma bolacha recheada, um bolinho pronto, recheado. Tudo isso que é ultraprocessado, que é cheio de químicas, que você olha lá no rótulo e tem um monte de nome estranho. Nas mesmas 100 calorias, eles têm de 2 a 4 vezes mais calorias em 100 gramas. Então, eu pego o arroz, vou falar hipoteticamente, tá, gente? Porque eu não sei nada de tabela de
calorias. Mas eu vou pegar 100 gramas de arroz, digamos que tem 100 calorias. Eu vou pegar 100 gramas de um bolo industrializado e ele tem 300 calorias. Então, é um alimento que, num volume muito menor, eu consumo muito mais calorias. Cai na mesma história de eu comer uma coxinha ou eu comer uma fritura de imersão. Ele concentra muito mais calorias. E isso também engana o nosso cérebro. Porque a saciedade não está só pelas calorias. Aliás, ela pouco está pelas calorias, né? Senão a gente não engordava. O corpo falava, já consumiu as calorias do dia, não precisa jantar. Mas ele não fala. Então, as nossas calorias estão muito ligadas no visual e na questão também de dilatação do estômago. Então, como os alimentos ultraprocessados, eles são bem concentrados, eu como eles em menos mastigadas e a nossa saciedade já começa com a mastigação e com o tempo que eu mastigo lá, eu já vou mandando sinais para o cérebro de que, olha, está acontecendo uma refeição, então isso é muito mais rápido. E aí a resposta chega menor quando eu mastigo menos, e depois que é um alimento com um volume muito menor. Então, eu vou consumir muito mais calorias num alimento de mesmo volume que eu comeria muito mais coisa. Estou respondendo, que está perguntando qual é o nome do guia, estou respondendo. Ok. Então, ó, já tá aí o endereço do guia para vocês acessarem. Gente, é bárbaro, é muito legal. Eles falam de comensalidade, então vem voltando pra gente a questão de sentar para comer, de comer em família, de fazer uma refeição com tempo, prestando atenção no que eu estou fazendo, né? E isso tem sido uma questão muito importante. E esse guia foi recomendado até por instituições internacionais. Eu fiquei super feliz que foi super recomendado o guia fora do Brasil. E aí o nosso saiu em 2014, em 2015 saiu o americano, colocando as mesmas recomendações de evitar os ultraprocessados. Ele não é tão específico quanto o nosso, porque lá o marketing da indústria ainda é um pouco mais influenciando o Ministério da Saúde de lá, mas também fala dessa questão do ultraprocessado. Uma questão que veio aqui da Camila, né, sobre a bananada natural sem açúcar. Eu acho que aí tem duas coisas. Primeiro, quando você faz a bananada, você desidrata. E a banana tem bastante açúcar, né? Por isso que fica doce. Então, para quem é diabético, precisa tomar cuidado. E aí, mas ela também pergunta se é ultraprocessada, a bananada natural. Se você fizer em casa, não, tá? O que caracteriza ultraprocessado, gente? Ter os nomes estranhos, tá? Tem uma pessoa de fora que eu não vou lembrar o nome, mas que ele fala que não coma um alimento que tem um ingrediente que você não teria na sua dispensa, né? Michel Polan, né? É ele mesmo, que é o que fala da batata. O que sua avó não comeria, não reconheceria como alimento. E ele fala, não coma se tiver um ingrediente que você não tem como ter na sua dispensa. Né? São os aditivos. Que são os aditivos químicos, né? A gente tem um ácido lante, um antiumectante, a gente nem imagina o que é, nem a gente como nutricionista, acho que eu nunca vi um antiumectante. Não se compra no supermercado. Não se compra no mercado, são coisas que só tem na versão industrial, né? Então, isso é que caracteriza. A gente tem algumas bananinhas dessas que você compra até em loja de produto de doce, mas aí sempre olhar, às vezes tem só a banana e ácido cítrico, que é um suco de laranja ou um suco de limão para conservar. Mas às vezes tem algum aditivo químico, tá? Então, prestar atenção no que tem. Então, sempre ler lista de ingrediente. Tem nome esquisito? Prefira outro alimento. Bem, o nosso tempo se esgotou, ultrapassamos até o nosso tempo, né, pessoal? Todo mundo aqui no chat falando, tá tão bom, né? Mas a gente tem esse limitador do tempo, né? A gente já passou. E, por favor, deixa o slide com seus contatos, redes sociais. Tinha um espaço para fazer perguntas, mas não. Eu cortei. Deixa eu ficar aqui do lado da Inti, né? Vocês podem mandar dúvidas, gente. Se vocês quiserem colocar no Face ou no meu blog as dúvidas que ainda ficaram sobre a apresentação, pode mandar lá, eu respondo para vocês, tá?
Lá tem dicas, tem receitas e tem esclarecimento de dúvidas. Vocês podem mandar as dúvidas lá para mim, tá? E na verdade eu queria tanto te agradecer, porque foi tão proveitosa e a gente tirou tantas dúvidas, né? Que bom. E é gostosa essa conversa, né? Então eu preciso demais agradecer a sua presença aqui, dedicar o seu tempo, né? Que é tão raro aqui pra gente e evidentemente que foi muito bom para todos nós, tá bom? Que bom, espero que vocês tenham gostado aí do outro lado. Pessoal, vão no Facebook dela, usem também o blog dela para conversar, tá bom? E a gente se vê numa outra oportunidade. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês, meninas, pelas perguntas e pela paciência em ouvir. Espero ter ajudado. E mais tarde tem reunião com a Isabelle, tá bom, gente? Vem participar às 18 horas, né, Isa? Gente, oi! As Nutris estão fazendo o clã das Nutris, o comitê das Nutris. Pessoal, muito obrigada e amanhã eu faço reunião também, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.